Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês para explicar o que vocês devem fazer essa semana com o caderninho, aquele Aprender Sempre. Nós não vamos fazer ele inteiro, tá? Nós vamos fazer esse caderninho por partes. Tem bastante coisa legal nele, mas muitas coisas eu preciso, antes de vocês fazerem, explicar, tá bom? Então, vamos lá. Para essa semana, vocês vão fazer as partes que eu mostrar aqui e vocês devem entregar essa atividade hoje é quarta, na quarta-feira que vem, certo? Vai ser dia 10, tá bom? Como que vocês vão entregar? Do jeito que vocês já estão entregando. Tira a foto e me manda, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui na página 2 tem a atividade 1 e atividade 2. Vou explicar para vocês, essas duas vocês farão. Então, atividade 1, faça uma lista dos textos que você usa em seu dia a dia. Por exemplo, lista de supermercado, letra de música, comentário da internet, notícias, Bíblia, né? Eu, por exemplo, leio todos os dias ali, faço a leitura da Bíblia, faço leitura das notícias naquele G1, faço, G1 não, no Google Notícias, faço também a leitura dos comunicados, né, da escola no grupo do WhatsApp. Então, assim, as leituras que vocês fazem diariamente, certo? Na atividade, então você vai só colocar aqui. Na atividade 2, vocês têm aqui, ó, um quadrinho com 3 definições: gênero textual, tipo de discurso predominante, ou a gente pode falar de tipos de texto ou tipologia textual, e o suporte. Essa partezinha eu vou explicar para vocês utilizando aqui a pesquisa, uma imagem. Então, ó, utilizando essa imagem, eu vou explicar para vocês a diferença entre gênero e tipologia textual, tá? Então, aqui é exatamente isso que ele vai tratar, ó. Gênero textual, o tipo de discurso predominante é a tipologia textual. Então, vamos lá. O que é tipologia textual? Forma como o texto se apresenta, como ele é classificado de acordo com as regras gramaticais, ou seja, conforme sua forma, estrutura e conteúdo. A tipologia textual, gente, consiste, portanto, em estrutura, né, em forma, tá? Existem gênero textual são infinitos, ou seja, a forma como eu me comunico ou como eu quero transmitir uma mensagem são muitas. Agora, quando eu vou colocar ali no papel e quando eu preciso encontrar uma forma para criar esse texto, aí eu tenho que pensar na tipologia textual. Quais são elas, né? Aí nós temos aqui 4 tipologias. Eu trabalho com 5, porque eu colocaria aqui a mais a informação, tá? Então, quais são as tipologias textuais? Descrição, dissertação, narração, injunção e informação. Rapidamente, deixa eu falar sobre cada uma. A descrição. Quando é que eu faço uso da descrição, tá? Nos meus textos? Quando eu quero transmitir para o meu leitor as características de uma pessoa, de um lugar, de um objeto, tá? É como se eu fizesse uma foto com palavras, tá? Ao invés de uma imagem, eu faço as descrições. A dissertação já é eu utilizo essa tipologia quando eu quero expressar minha opinião sobre um tema, meu ponto de vista, né? Quando eu quero argumentar sobre a maneira como eu vejo uma situação, enfim, tá? Então, a dissertação está muito relacionada à opinião. A narração, quando eu faço, né, quando eu utilizo essa tipologia, a narração é quando eu quero contar uma história, né, quando eu quero narrar um fato, mas que dentro dessa situação exista ali o enredo, né? Aquele famoso começo, meio, fim, ou melhor dizendo, né?
aquele trama, né? Uma ação que se liga a outra, né? Que existe ali um conflito, que depois daquele conflito, né? Que é gerado todo o desenrolar e aí o final, enfim. A narração, ela tem sempre narrador, ela tem personagem, né? Ela tem espaço, tempo. Então, a gente encontra mais esse tipo de texto, né? Em livros como romances, como livros de aventura, enfim, todo texto que tem por objetivo, normalmente, é entreter, né? Transmitir uma história para nós. A injunção, gente, a tipologia que nós nos valemos quando queremos fazer com que o outro faça aquilo que a gente pede, ou pedir algo para alguém, né? Um exemplo comum aí de injunção são as propagandas, tá? Que já aí são gêneros textuais. Então a propaganda ela se vale da injunção, da tipologia injunção, tá vendo só? E o informativo que não tá aí, né? Mas que também é uma tipologia textual. Já o gênero textual consiste o que, gente? Estão inseridos num contexto cultural e possuem função comunicativa. Ou seja, o diferente da tipologia, que é estrutura, que é forma, que é conteúdo, o gênero é comunicação. Ou seja, vai depender do contexto cultural em que está inserido o texto, né? Até para que consiga para que consiga, então, acontecer a comunicação, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um poema. Um poema é um gênero textual, mas esse poema eu posso utilizar, por exemplo, de várias tipologias dentro de um mesmo poema ou de uma só. Vamos supor que eu vá falar da seca do sertão. Eu posso falar da seca do sertão contando uma história, certo? Eu posso falar da seca do sertão colocando meu ponto de vista sobre ela, que aí vai ser já uma tipologia dissertativa, entendeu? Eu posso fazer uma descrição dela. Então, o que eu quero dizer é assim, o gênero textual, ele está dentro da tipologia. Então, a tipologia textual são só 5, mas os gêneros são muitos, tá? Então, os exemplos são inúmeros, como bula de remédio. A bula de remédio vai estar dentro da injunção. Por quê? Porque a bula de remédio faz instruções de como você deve proceder com o remédio. E-mail, ele estará, por exemplo, dentro da descrição, né? Da injunção, da informação, o bloco da informação, da descrição, da injunção, receita culinária, da injunção, né? Que vai falando o que deve ser feito. Então, tá vendo? Ó, olha a variedade de gêneros, que são muitos, tá bom? Bom, considerando isso, vamos voltar aqui, ó. Então, eu falei lá um exemplo das notícias, tá? Que eu, por exemplo, leio todos os dias. Eu vou escrever aqui, ó, notícia. Aí aqui, tipo de discurso predominante. Aí eu vou colocar aqui, no caso, né? Gente, prescritivo é o mesmo que injuntivo, certo? Então, você pode colocar ou injuntivo ou prescritivo, é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, a notícia, eu responderia aqui que ela, eu colocaria, notícia, responderia que ela é informativo, e o suporte, sei lá, posso colocar a internet, tá? Então, vocês entenderam aqui, certo? Qualquer dúvida, pergunta. Atividade 3. Caros alunos, abaixo faremos exercícios sobre a estrutura de um texto muito usado em processos seletivos, sobretudo no vestibular. A finalidade dos exercícios é ajudá-los a fazer uma boa leitura do texto para depois, como o autor organizou seu texto e em uma determinada estrutura, colocando as ideias de maneira coerente e coesa. Essas duas palavras aqui a gente vai trabalhar bastante aí mais para frente. Bom, então a atividade 4, prestem atenção.
Vocês farão a leitura dela, certo? Aqui ele dá uma dica para você usar o dicionário, né? Porque tem palavras às vezes que a gente não conhece, é bom pesquisar. Então você vai fazer a leitura do texto do Milo Araújo. O clima mudou, precisamos mudar também. Faz a leitura do texto. Terminei. Aí você vai para a atividade 5, tá? Então aqui não vai ser em dupla, mas se alguém conseguir encontrar um colega aí para entrar no Zoom, em sei lá na onde aí vocês se comunicam, pode fazer, tá, gente? Sem problema. Pode fazer em grupinho aí, seria ótimo. Então, vocês vão responder essas perguntas aqui, tá bom? Tá? Prestarem... a B, presta bem atenção, ó. A B, ele fala o seguinte. Cada parágrafo do texto, ele é grande. São parágrafos grandinhos. Vocês devem fazer uma síntese, né? O que é uma síntese? Um resuminho, tá? Então, um exemplo, ó. O primeiro parágrafo, ele tem aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tem 8 linhas. Olha, eles resumiram em 2, tá vendo? Então, vocês vão fazer isso com o segundo, com o terceiro e com o quarto parágrafo. Exercício 6, gente, tem aqui, vocês farão a leitura também, vão fazer a responder colocando o xizinho, tá? O exercício 7, presta atenção. O exercício 7 não é para fazer, tá? Eu vou fazer depois com vocês, mais pra frente. Aí vocês pulam o exercício 7 e vai para o exercício 8, que é para fazer. O exercício 8, gente, vocês devem fazer a leitura desses textos aqui, tá? Cada um desses textos conta a história de... A história não, né, gente? É informativo, conta sobre um país que fala a língua portuguesa, tá? Então, você tem Angola, você tem Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Bom, terminou de ler, você vai montar um infográfico. O que é isso, Patrícia? Tá? Primeiro que eu acho super legal vocês pesquisarem o que é infográfico, ok? Eu vou resumidamente falar. Mas o infográfico, gente, são textos visuais explicativos e informativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks, etc. São utilizados com frequência na mídia impressa e digital, tendo como principal função informar o leitor. Gente, o infográfico, ele é uma maneira mais simples de transmitir de transmitir uma informação, tá? Então, o que vocês vão fazer aí no caderno de vocês? Eu fiz aqui um modelinho de infográfico. Então, aqui, ó, eu fiz um exemplo de infográfico. Gente, vocês não precisam fazer no computador, tá? Faz no caderno mesmo, ok? Tá vendo, ó? Eu coloquei num círculo, eu coloquei o nome do país, eu escolhi lá o São Tomé e Príncipe, né? Olha lá, ó. Fiz num círculo e coloquei o nome do país. Aí eu puxei uma seta, uma flecha, uma seta, aí coloquei lá a informação, ó. Está localizado na África Central, no Golfo da Guiné. Aí puxei uma outra setinha, fiz um outro balãozinho. Foi descoberto e reivindicado por Portugal no final do século XV. Isso tudo, gente, é a informação que eu tirei do texto. Eu só organizei de um jeito diferente. Vocês entenderam? Bem simples, né? Bem simples. Tá ok? Bom, essas são as atividades que vocês farão para me entregar no dia 10, certo? Tirem foto e enviem para mim, ok? Qualquer dúvida é só falar. Um abraço, um beijo. Eu volto com mais informações logo, logo.